Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sugestões e metáforas. Vocês estão acompanhando o curso aí, vocês viram que tudo é sugestão. O ser humano, ele é sugestionável, tá? Você é sugestionável, você aprende por sugestões, você cria, digamos assim, desenvolve um trauma por uma sugestão também. Tudo é sugestão. Quando uma criança aí está assistindo um desenho, né, e passa um comercial do iogurte lá, é uma sugestão e ela vai querer essa sugestão, vai querer, né? Ainda mais quando o televisor está acima, né, do nível dos olhos, que você tem que olhar um pouco para cima, o que acontecer ali vai entrar diretamente lá dentro de você, vai praticamente passar pelo fator crítico facilmente. É por isso que nas induções, a gente quando usa o dedinho, né, a gente sempre passa ele do nariz para cima, para fazer a pessoa erguer os olhos, né? Erguer os olhos. Toda vez que tu olha para cima, olha um ponto para cima, enfim, você desloca, né, o teu globo ocular para cima. Tem um nervo aqui que vai produzir um relaxamento, um cansaço do globo ocular. Esse cansaço fisiológico, aliado a uma sugestão que você disser, e agora tu percebe que os olhos vão ficando pesados, cansados, pô, é uma sugestão que entrou porque de fato no teu fisiológico está acontecendo isso, certo? Sempre que tu olhar para cima, fica olhando para cima, tu acha que numa igreja o pastor, o padre, ele está lá no púlpito, no altar, por quê? Porque ele ficando lá em cima e você sentado, em algum momento, né, o que ele começar a falar, passou 2, 3 minutos, você vai começar a aceitar todas as sugestões, porque você olhando para cima, ele simplesmente se torna uma autoridade psicológica sobre você e as sugestões começam a entrar. Né? Por isso, quando você fala com uma pessoa, se ela estiver sentada, você ficar um pouco em pé na frente dela, ela vai ficar olhando, direcionando o olhar para cima, o psicológico dela vai entender você como uma autoridade e as sugestões vão começar a entrar mais facilmente. Então tudo é sugestão e tem essas regrinhas, esses detalhes aí de direcionar o olhar para cima, enfim, de criar um padrão de autoridade, de fazer o IE7. Tudo isso é uma autoridade psicológica, você vai se tornando, né, cada vez mais uma autoridade. Desde a indução, lá no início, tudo começa com sugestões, né? Tudo é sugestão. Só que um protocolo, mais adiante nós vamos falar sobre o protocolo, mas antes nós vamos entender, né, a importância da sugestão e a importância de uma metáfora. Tudo é sugestão, não tem como você falar com alguém sem você dar uma sugestão, né? Ah, tá vendo? Tu viu o carro, tu viu aquela roupa, tu viu o que está acontecendo? Isso é uma sugestão que você deu. Tu viu? Ah, eu vi, ou eu não vi, ou não sei do que está falando. Mas toda comunicação, ela é uma forma de sugestão, seja direta ou indireta, ok? Os tratamentos através da hipnose, elas se dão por metáforas, né? O que é uma metáfora? A metáfora é você falar por uma pessoa, contar uma história para ela e você tem um objetivo nessa história e esse objetivo para ela talvez não vai ficar tão claro assim, mas no decorrer dessa história, né, você vai transmitir o que você quer passar para ela, certo? Então, as metáforas, se você pegar ali, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, ela é cheia de metáforas. Então, se você está lá num culto religioso, né? E não está só você, tem centenas de pessoas lá, dezenas de pessoas lá na igreja, lá na missa, ou enfim, aonde você vai, né? Então, a pessoa lá vai abrir a Bíblia e vai ler um trecho da Bíblia. E nesse público, nessa missa lá, digamos que tem 100 pessoas. Ele vai ler o mesmo
o trecho lá da Bíblia, certo? Um trechinho, vai falar sobre isso. Só que tem 100 pessoas assistindo. Cada uma delas tem um problema diferente, ok? E no final, se você pedir, entrevistar essas pessoas, ela vai dizer, nossa, hoje o que é a palavra, o que ele falou, é exatamente o que eu precisava ouvir. E o problema dela é X. Chega outra pessoa com um problema Y, ela vai dizer a mesma coisa. Nossa, hoje foi diretamente para mim. Era tudo que eu precisava ouvir. Aí vai para outra com o problema A e ela vai dar a mesma resposta. Ela vai dizer, nossa, hoje eu precisava ouvir isso. Por que que pessoas com problemas diferentes, né? Quando a pessoa lê a mesma coisa para todos eles, vai servir e se encaixar para todos eles. Porque nada mais é do que uma metáfora, uma história, né? A história do semeador ali. Ela serve para todo mundo, independente da tua crença, da tua religião, enfim, independente do problema que você está passando, ele vai se encaixar. Porque é uma metáfora. Então, todo tratamento que você fizer com uma pessoa, você tem que criar uma metáfora. Tá? E nessa metáfora, ela está embutida várias sugestões. E essas sugestões vão entrando lá dentro. Porque quando você bate de frente com a pessoa, nada funciona. Né? Porque, olha só, eu fumo. E você diz assim, então para de fumar. Você deu uma ordem direta. Vai funcionar? Não, aquela pessoa vai ficar, eu paro se eu quero, cara. Quem é tu para me dizer que eu vou parar de fumar? Ou ela vai dizer, mas já tentei, mas não consigo, não é bem assim, não é fácil. Claro, por quê? Porque se você contar uma metáfora e nessa metáfora você dá a entender que o cigarro não é bom, enfim, que ela estaria muito melhor se não fumasse, mas dentro de um contexto em que não seja uma agressão para ela, não seja uma afronta, com certeza isso vai entrar, vai passar pelo fator crítico e vai entrar lá dentro e vai ter um resultado. Então tudo na vida é metáfora e tudo é sugestão, ok? Então não esqueça disso, que todos os protocolos, todos os atendimentos você vai criar uma metáfora. Um exemplo ali, que eu criei a metáfora do balde, né? Lá na indução do Igo, lá, eu fiz um protocolo do balde. Imagina um balde e esse balde vai estar cheio d'água e essa água são os problemas da tua vida e enfim, eu criei uma metáfora. Pô, mas que se eu falar assim, se a pessoa sem estar em transe, é uma bobagem. Pô, o que tu tá falando? Mas, quando a gente afasta os porquês, afasta a mente crítica, né? E coloca essa metáfora lá no inconsciente dele, ele não vai questionar, ele vai aceitar. Poxa, eu tinha um balde, era pesado e foi jogado fora a água e todos os meus problemas foram embora. Pô, aquilo lá, a pessoa vai sentir um alívio muito grande. E nada mais é que você linka esse frasco é a tua paciência, certo? E essa água é os problemas, e cada gota dessa água são problemas da tua vida. E agora eu joguei fora. Pô, jogou fora, que bom, o inconsciente aproveita e manda embora mesmo tudo aquilo que está gerando sintoma ruim. Ele aproveita essa metáfora, ele entende isso e descarta isso. Por isso que funciona. E depois a gente deu ao entender que somente quando esse balde transborda é que aquele sintoma vai te afetar. E o que a gente fez? A gente criou um balde gigante, um frasco gigante e deu a impressão que ele nunca mais vai encher, ele nunca mais vai transbordar. Pô, se até agora encheu 2, 3 vezes aquele balde pequeno, agora esse gigante nunca mais vai encher. Então lá dentro fica gravado isso. E isso é muito interessante, muito importante, porque a pessoa vai ficar muito calma. É uma metáfora, só que dessa metáfora tem sugestões positivas, né, que vai mudar aí o funcionamento, né, vai mudar a atitude da pessoa, vai mudar o comportamento, ela vai se sentir segura. E nota que eu coloquei uma âncora. E que é uma âncora? Quando eu reduzi a ansiedade dele, eu disse agora fecha a tua mão bem forte, respira fundo. O que eu fiz? Nesse momento eu disse, toda vez que tu fizer isso, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja te incomodando, toda vez que tu fizer isso, respirar fundo, isso vai ser jogado no balde, porque o lugar é lá. Então, se essa pessoa, né, sai dali, passa um dia, 2, sei lá, tá no trânsito e alguém xinga ela, pô, vai ficar nervosa, vai querer revidar, sei lá. Agora, se nesse momento que ela começar a se sentir desconfortável, ela apertar a mão e respirar fundo,
essa metáfora, essa história vai fazer o quê? Vai fazer, o inconsciente vai pegar isso aí e jogar no balde. Por quê? Porque ela vai se sentir calma, tranquila, certo? E no momento que ela usar essa âncora 66 vezes, isso vai se tornar um hábito. Porque o nosso cérebro, ele não quer, né? Ele é muito preguiçoso. Então, por que ele vai gerar uma ansiedade, vai gerar um desconforto e a pessoa fazendo esse gesto, ele vai ter que pegar, jogar no balde e mudar todo o fisiológico. É muito trabalho para ele. E ele quer o quê? Economizar energia. Então, quando você fizer isso, repetir por 66 vezes, o cérebro vai entender, pô, isso aqui eu vou deixar no automático agora. O que incomodava antes, agora já não vai incomodar, ele nem vai deixar, ele nem vai trazer o sintoma para você. Ele vai pegar aquilo lá e vai jogar direto no balde sem que você perceba. E você, quando vê, vai ter uma vida assim estabilizada, equilibrada, tranquila, simplesmente por uma âncora que você colocou numa metáfora, numa historinha, que contando assim fica até ridícula, né? Mas quando você coloca ela lá no subconsciente, isso aí tem um poder fora de série. E é assim que você faz, né, os tratamentos, é assim que você desenvolve os protocolos, é assim que você cria uma história, e você pode criar uma história para cada pessoa. E isso é o mais legal que tem, você pode criar. Aí eu vou dar todas as dicas num próximo vídeo aí de como que você desenvolve, como que você cria esses protocolos e exclusivos para cada pessoa e que você não tenha, né, problemas em dar ou não dar certo, ok? Então, lembre-se, sugestão, metáfora é o segredo de todo o tratamento aí através da hipnose, ok? Usar a imaginação, porque o nosso cérebro, a função dele é criar imagens, ok? Então fica aí a dica, aproveita e assiste novamente essa aula. Se você tiver alguma dúvida, faça suas anotações e até a próxima.